Fala galerinha, beleza? Aqui é Januzzi, bem-vindos a mais um episódio do Quina do Mundo. Estou aqui como sempre com os meus grandes amigos André Gomes. Fala galera. Paulo Jabardo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Ótimo, e hoje temos dois convidados ilustríssimos. Estamos aqui com o pastor Eliel Batista. E aí galera, pessoal, tamo aí junto. E vamos com essa caminhada aí. E com o nosso amigo o engenheiro Leandro Alves. Opa, e aí gente, tudo bom? Prazerzão estar aqui com vocês, hein? Valeu, sejam bem-vindos aqui ao Quina do Mundo. Vamos lá. E aí, do que a gente vai falar hoje, hein? Bom, eu acho que como está no título e como a gente já anunciou, hoje o assunto são sobre, a gente vai falar sobre evangélicos. Evangélicos. Grande evangélicos. Bom, então eu tenho alguma pergunta. Evangélico é aquele pessoal que acredita que o mundo tem menos de 10 mil anos? Também, né? Também. E gay é uma abominação? Também. Na verdade, assim, são diversos temas. Quando você fala de evangélico, você pode colocar um monte de coisa dentro, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, virou simplesmente falar que não é católico, é evangélico, né? Mas você não tem como dizer assim, evangélico é fechadinho nesse tema aqui e só. Você tem o evangélico progressista, evangélico reacionário, você tem evangélico em cima do muro, você tem de tudo, né? Você tem o evangélico criacionista, você tem o não criacionista, aí, que tem a ver com os 10 mil anos aí, e na verdade você acaba criando um preconceito porque o que mais aparece é o que está na mídia, né? Então o que está na mídia é que pega o que está na mídia, o que está envolvido com política, o que está lá na bancada evangélica, lá na Câmara dos Deputados, enfim. E aí evangélico é isso aí. E aí fica essa turma toda, né? Mas você tem essa dinâmica toda, por exemplo, no catolicismo, né? No catolicismo você tem o conservador, você tem o progressista, é a mesma coisa, né? Mas hoje em dia a presença na mídia é enorme, né? Se você pegar a TV aberta à noite, praticamente metade dos canais estão com algum pastor, bispo, com um programa ali de algum jeito. Metade dos canais estão, e metade dessa metade é de duas igrejas, né? Então, você tem pouca gente, né, dominando esse trem aí, né? Mas agora uma pergunta. Fala, Thiago. Não, mas eu acho que isso é uma questão que é muito relevante pra gente, né? Que inclusive eu estava conversando antes sobre isso. É que, por exemplo, eu sou ateu, né? O Paulo também é ateu. O André, eu não sei muito bem como é que é a orientação dele. E, assim, pra gente, de maneira geral, a gente tem essa visão meio bidimensional, né, do que é o evangélico, né? Primeiro a gente vê como um grande bloco monolítico, né, como você falou antes mesmo. E, de maneira geral, tem esse preconceito muito negativo, né, do que o evangélico acaba tendo essa ideia de algo muito fundamentalista, muito radical, né? É o inimigo da ciência, é o inimigo da razão, né? E, como você mesmo falou, não é bem assim, né? Só que a gente queria realmente quebrar um pouco disso, né? Olha, eu vou dizer para você que, dependendo do tipo de Deus que você descreveu, eu também sou ateu, tá? Já começo a dizer isso, porque as imagens de Deus, elas são muito diversas, e as diversas religiões apresentam as mais diferentes imagens e o modo de ser. Eu acho que esse anticientificismo não é privilégio dos evangélicos. Você tem dentro do catolicismo, e você, quando tem a briga com Darwin, já começou lá, né? Tem a tradicional aquela anedota do bispo dizendo, não, a Terra é o centro do universo. Aí o cientista diz, não, olha aqui na luneta, pô. Entendeu? Aí ele olhou e falou, não, mas ela continua sendo o centro. Então, você tem isso, infelizmente, dentro da religião, que é muito mais uma disputa de poder. Quem que manda? A ciência, ou o bispo, o padre, o pastor? Quem que manda? É o rei ou é o papa? Entendeu? É muito mais disputa de poder do que de verdade, né? Uma pergunta. Como é que a gente faz para virar pastor? Para virar pastor? Então, esse negócio de virar pastor é fácil, entendeu? Você chega e fala assim, eu sou pastor. Agora, você ser pastor é uma coisa mais complicada, porque tem a ver com vocação. Você tem que ter uma identidade com uma fé, você tem que ter uma identidade com os valores éticos do reino de Deus, de Cristo. E a partir disso, você vai atrás de uma formação.
Aí você tem diversas formações, você tem a teologia, você tem ciências da religião, que tem até uma disputa. Eu acho que você precisa pisar também dentro do campo da filosofia. Sem o diálogo, você não consegue ser um pastor. Você vai ser outra coisa. E a tua formação qual que é? Eu tenho formação em teologia, eu tenho formação em filosofia e tenho formação em administração de empresas. Ó, a gente não pode mais enganar aqui, não conseguimos enganar ninguém aqui, hein, Thiago? Pois é. Tem que tomar cuidado aqui. É o nosso papinho furado, não vai convencer ninguém hoje, hein? O papinho furado já é outro público, entendeu? Mas você é o líder de uma comunidade, né? A gente poderia colocar desse jeito. Sim. E formação de psicologia, esse tipo de coisa, que eu imagino que deve ter muito pessoal da tua comunidade que vem procurar conselhos, isso aí. Tem. Só que você tem uma dimensão diferenciada entre a abordagem técnica da psicologia e uma abordagem que a gente chama de aconselhamento pastoral. Isso é outra área. Porque inclusive o pastor, ele intervém, sim. Porque ele parte do princípio dos valores do reino de Deus e como você conduzir a vida. A decisão final é da pessoa, mas ele intervém. O terapeuta, o psicólogo, ele não faz a intervenção, ele faz só o espelho, né? É a pessoa que tem que ir chegando às suas próprias conclusões, que é uma abordagem. Mas outra coisa, o pastor ele se envolve, sim, emocionalmente com a pessoa que ele está aconselhando, porque faz parte da comunidade dele, é amigo, é irmão, entendeu? É família de fé. Então, o que dói no sujeito, dói na gente também. Então, é outro tipo de abordagem. É outro modo de você poder lidar com o ser humano. Agora, você precisa entender um pouco também, né, da psicologia. Na verdade, você precisa entender, a matéria-prima da teologia é ser humano. Né? Você precisa entender do ser humano. Quando você entende ser humano, aí você facilita ser pastor. Legal. Ô, Eliel e Leandro, então, para explicar justamente pra gente, né, que não entende muito bem isso, o que seria então a diferença, né, do que é o evangélico, o que é o protestante, o que é o crente, qual que é a diferença de nomenclatura aí dessas coisas todas? Rapaz, hoje a gente tem uma salada aqui no Brasil que tudo virou evangélico, né? O protestante ele é uma reação, na verdade não foi nem uma reação, um certo sentido uma reação ao catolicismo romano, aquela hegemonia que tinha até o século XVI, né, do ano 300 até o século XVI, e você tem os reformadores que questionam basicamente uma coisa: qual é o modelo de salvação que será pregado? É basicamente isso. Então, esse é o protestante. Quando você tem, para o final do século XIX, início do século XX, você começa o movimento evangélico e começa o movimento pentecostal. O movimento pentecostal é um movimento que ele tem os carismas, dos dons, da questão dos milagres para hoje. Ele é conhecido como a fase final do mundo, entendeu? Então, esse é o movimento pentecostal, essa é a base. É conhecido dentro do meio como se fosse a última chuva divina sobre a terra, né, para dar bom fruto. O movimento evangélico é tentar juntar todo tipo de crente para poder dizer que não é católico. Então você começa a colocar todo mundo lá dentro, né? E o movimento evangélico, basicamente, ele tem a sua estrutura fundamentalista. Então, apesar de ser batista, presbiteriano, luterano, Assembleia de Deus, enfim, apesar de estar todo mundo aí dentro, você tem muita diferença entre elas, e não entram em acordo em diversos assuntos. Esse é o X da questão. Os evangélicos ou os crentes sempre brigaram muito por causa de doutrina. Só que agora, aparentemente, parece que eles se afinam. Aliás, eles sempre se afinaram em algumas pautas. Agora se afinaram, por exemplo, para poder eleger o presidente. Esse aí, que está aí. Então, eles se afinaram. Mas vamos discutir teologia, vamos discutir doutrina? Rapaz, é um inferno, na verdade. Né? É tentar juntar gato, né? Pastorear gatos, né? Você enfia um monte de gato dentro do saco e aí briga, sempre foi. Um é herege, o outro é herege, é aquele que é a confusão. Só que agora, né? Acalmaram-se os nervos, porque queriam assumir o poder desde quando começou a bancada evangélica, querem assumir o poder, então fazem de conta que essas diferenças não existem. Mas elas existem. Agora, tem uma base, ela é fundamentalista. E esse é o meu grande questionamento com o movimento evangélico.
não sou contra os evangélicos, mas o movimento evangélico fundamentalista, esse não cabe em mim, entendeu? Você falou, pastor, sobre a bancada evangélica, que nas últimas eleições eles já são quase 40%, são 38% dos congressistas. Sim. Foi por isso, você acha que eles ganharam força para eleger o presidente, ou eles usaram o presidente, que é declaradamente evangélico, para ganhar força e entrar na política? E 40%, em 2040, os evangélicos vão ultrapassar os católicos no Brasil. Sim. Isso não vai parar. Não há algo que aconteça agora que faça isso mudar. Isso é uma tendência já há muito tempo, e agora isso vai se concretizar daqui 20 anos, logo ali vai se concretizar. Eu não sei, eu acho que essa estatística fura com o Covid-19, né? A decepção com a igreja vai ser muito grande, e também com a eleição desse presidente. Eu acho que vai ter um retrocesso de crescimento, isso sim. Essa é a minha opinião. Né? Deixar de ser evangélicas ou deixar de voltar evangélicos por causa das atitudes do presidente, do atual presidente? Na verdade, eu acho que é a atitude das igrejas mesmo, né? A decepção é enorme. Porque começa a cair a ficha do pessoal que eles entraram num barco furado, né? Então você tem essa decepção. O meu grande lamento é que essa decepção vai ser vinculada a Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, né? Então esse é o meu grande lamento. Tem a ver com toda essa articulação política. Agora, você fala quem usou quem? Ambos. Fizeram um casamento perfeito. O atual ocupante da cadeira presidencial usou os evangélicos e continua usando, e os evangélicos usaram ele para ganhar poder. Aí é uma conivência mesmo, é um pacto que tem aí. Agora, você acha que a ministra falar que nós somos terrivelmente evangélicos ajuda ou prejudica? Eu não vou dizer a causa, eu estou dizendo causa, mas eu sei que não é uma causa, né? Não, é uma causa, sim, né? Não deixa de ser uma causa. Que depende. O que acontece é o seguinte, a gente dá muita ênfase nos evangélicos, mas o evangélico ele é um recorte da sociedade, né? Então, você tem 30% da sociedade, ela é extremamente conservadora, e ela é essa base de sustentação que está aí, e evangélicos fazem parte. Só que esses evangélicos são rachados. Na eleição você teve 12 milhões de votos para o atual ocupante da cadeira presidencial, você teve 10 milhões de votos contrários, e 10 milhões se abstiveram, ou nulos e brancos, né? Então você tem 50% desse universo que é a base de apoio evangélica. Fora isso, já não é mais a base de apoio evangélico. Ouvindo falar na mídia, né, o pessoal falaria que seria, sei lá, entre os evangélicos, 90%, 80% seria a favor do... É bom saber isso aí. Né? Não, isso é pesquisa. É que a gente não fica sabendo disso, né? O que a gente faz eu imagino que quem faz mais barulho acaba aparecendo mais, né? Sim. Mas, por exemplo, entre família, não sei o quê, a impressão que eu tinha é que era um negócio dominasse completamente. Então, isso que você está falando é uma excelente notícia. E assim, voltando aí à fala do André, a respeito do crescimento que não volta e tal, você tem um problema que as pessoas começam a cair a ficha, porque se você tem um crescimento astronômico, né, dos evangélicos, e você tem um crescimento astronômico de tudo aquilo que é contra a própria fé evangélica, tipo violência contra a mulher, violência, homicídio, enfim, tudo aquilo que depõe contra, os índices estão dizendo o seguinte: esse crescimento evangélico está piorando a sociedade. Eu acho que esse reflexo vai fazer com que as pessoas falem assim, peraí, tem uma coisa errada aí. Tá. Entendeu? Então vai ter um bloqueio. Exceto o grupo que a única coisa que quer é o poder. Aí esse eu não posso responder por eles. Esse aí vale qualquer coisa, até matar. Então aí eu não posso responder. É que justamente, né? Evangélico que faz símbolo de arminha com a mão é meio estranho, né? Eu acho, né? Então, aí você... Mas tá lá usando o nome evangélico. Só que o que é o seguinte, eu não discordo de quem é contra os evangélicos. Por quê? Porque o que tá botando aí na mesa, na prateleira, é isso. Então, eu chego lá para fazer a ficha no hotel, eu falo assim, você faz o quê? Eu comecei a dizer, minha mulher falou assim, começa a dizer que você é professor, cara, porque tá difícil.
Porque quando você fala que é pastor, o cara te olha de cima e embaixo, né? É complicado. Então, mas é o que está na prateleira. Então, eu não vejo, assim, eu não julgo quem não julga. O meu problema é outro. Sim. O meu problema é interno. Peraí, a gente tem que refazer a casa. Entendeu? Mas você sabe que eu vi uma pesquisa, foi nos Estados Unidos, foi uma pesquisa que fizeram em 2011, e foi dizer o seguinte: será que uma pessoa imoral, e aí não está definindo o que é uma pessoa imoral, né? Que tem ações imorais, pode ser um bom servidor público, tá? Uhum. E aí ele compara isso com vários grupos religiosos. E aí o negócio, voltando à terminologia, né, na pesquisa, né, ele usa uma terminologia assim que, por exemplo, é Estados Unidos isso, tá? Ele chama white evangelical, ou seja, evangélicos brancos, né, e white mainline protestants, né, eu imagino que seja luteranos, metodistas, mas o interessante é o seguinte: em 2011, certo, apenas 30% dos evangélicos brancos diziam que uma pessoa imoral, novamente, sem definir o que é imoral, né? Poderia ser um bom servidor público. E aí, em 2016, esse número passou para 72%. Né? E aí, assim, a gente vê isso, que é o quê? É o Trump, é o fenômeno Trump. Sim. E aqui no Brasil teve o mesmo fenômeno. E na verdade é o seguinte: você tem um período em que para-se de falar em questões éticas. Tem um movimento dentro dos evangelhos que é o chamado movimento neopentecostal. Tá? Esse movimento neopentecostal, quando ele entra com a sua pregação, que é a pregação do seguinte, cara, é uma pregação mais coaching, né? Você vai dar tudo certo, você vai ser um próspero, vai ser milionário, né? Quando vem essa pregação, o protestantismo para de pregar sobre ética, entendeu? E ele se torna profundamente moralista. Ele sempre foi moralista, mas agora ele foca no moralismo. E a moralidade tem um tripé: é gay, é aborto e é em prol da família, né? Deus, família e pátria. Aí, o que acontece? Você não tem mais a exigência de formação ética. Então, por exemplo, o que é de um protestante? Você tem... Quem é que dá de dedo na cara de alguém que tem algum poder, de algum artista, de algum governante, para dizer o seguinte: o que você está fazendo é errado? O movimento protestante sempre fez isso. Com o movimento neopentecostal, isso acabou. Se o cara é artista e diz assim, agora eu sou evangélico, tudo bem, ele pode fazer o que quiser. Então, tinha até uma atriz, que eu já não lembro mais quem era, ela era evangélica e tinha um programa na cama lá, tipo motel, essa coisa toda. Isso aí era uma afronta para a fé evangélica, mas com a nova pregação, tudo bem. Quem é que dizia para ela que ela não podia fazer isso? Ninguém, entendeu? Isso está ligado com a tal da teologia da prosperidade? Eu ia falar justamente sobre isso. Isso, na verdade, não é específico da teologia da prosperidade, mas a teologia da prosperidade, para que ela possa dar certo, ela precisa amenizar a questão ética. Por quê? Porque é o seguinte: você é um cara bem-sucedido, você se torna evangélico, mas você tem uma vida toda imoral. Como é que eu faço? Você tem uma vida que não cabe, uma vida que é antiética, melhor dizendo. Como é que eu faço? Mas você é um cara bem-sucedido. Você, para ser um testemunho de bem-sucedido, eu preciso amenizar e dizer assim: não, tá tudo bem, valeu. Entendeu? Mas esse aspecto já não vem desde a gênese do cristianismo. Aí eu estou falando, por exemplo, a gente tem Paulo, que dizia que perseguiu os cristãos e se tornou, ou seja, essa história da redenção. Uhum. Então isso, de certo modo, sempre existiu no cristianismo, algo assim, né? Na verdade, assim, as tensões, elas sempre existiram. Só que esse tobogã, ou vamos dizer assim, essa subida e descida que é normal em qualquer sociedade, né? Que vai entre a ética, a moral, ela vai, vem, ela volta. Isso sempre foi normal, mas sempre teve sempre teve alguém para bloquear, que há uma máxima da reforma, que é a reforma sempre reformando. Você sempre se revisita para poder fazer um novo, você sempre revisita para fazer um novo modo. O que acontece é que nós estamos falando aí de pelo menos uns 60 anos que isso parou, entendeu? Não tem mais ninguém exigindo um mínimo. Então a coisa foi pegando ladeira abaixo. E o grande lástima foi a entrada dos evangélicos. A política partidária está sendo e vai ser pior ainda, um desastre total, né? Esse fenômeno não foi só no Brasil, né? Pelo visto, não. É um fenômeno global, né, que se observa isso.
Na verdade é o seguinte, você não tem esse mesmo aspecto na Europa, né? Você tem... Até porque o catolicismo é muito forte lá, nós temos uma herança dos Estados Unidos. O evangelicalismo brasileiro, ele é filho, tá? Ele é filho do estadunidense. Quer dizer, a gente sempre foi paga-pau dos Estados Unidos. Então, o que os caras dizem lá é automático aqui, né? Porque a nossa mente evangélica foi colonizada por eles também, né? Não é só a questão econômica, a religiosa também, né? Então, quando vem a pregação de fim de mundo, vem para cá igualzinho é lá. Então, e essa influência dos Estados Unidos na América Latina faz com que haja sempre esse movimento muito semelhante, né? E é algo para a gente levantar as orelhas e dizer assim, como é que acontece a mesma coisa? O cara invade o palácio no Equador com Bíblia na mão, igualzinho aqui, pô. Então, você tem aí uma herança que a gente foi catequizado por eles, evangelicamente falando. E a gente não foi liberto ainda desse negócio aí. O quanto disso não seria também resultado... Poxa, se a gente pega, acho que em 1980, né, os protestantes evangélicos seriam coisa de 5% da população, acho. 5%, 10%. E agora eles passaram, né, para 35% e aumentando visivelmente. Sim. E aí, o que isso quer dizer? Que a maior parte dos evangélicos no Brasil são recém-convertidos. Sim. E eu não sei, me parece que um pouco recém-convertido, a tendência é ser um pouco mais fanático, vai? em qualquer coisa na vida, né? Se identificar com o todo, esse tipo de coisa. Então, ele é fanático, mas aí é que eu digo, você não tem, dali para cá, o que sempre foi muito prezado, aqui é a formação. Porque você tem o que é chamado de discipulado, você tem a formação, você tem a influência, você tem acompanhamento. O movimento evangélico se apegou muito mais a eventos do que formativos. Então, por exemplo, a gente não tem formação nenhuma política. Você não tem formação política em nenhuma igreja. E quando você vai mexer em política dentro das igrejas, ela mexe com a política partidária e não com a política como o status da sociedade, né? Como o modo como a gente opera. Então, você tem resistência à democracia dentro do meio evangélico, porque o sistema colocado dentro da igreja ele é ditatorial. A palavra do pastor é a palavra final, é a palavra de Deus, quem que vai questionar? Então e aí você não tem a formação democrática. O que acontece? Você tem muito mais um fanático ditador do que você ter alguém que segue a Cristo e percebe que nós estamos formando uma família, uma comunidade, e não a gente implantando um Estado, né? Mas isso não é em todas as religiões? Não, você não tem. Você não vê esse tipo de... você não vê esse tipo de fidelização, por exemplo, dentro de um terreiro, um pai de santo, você não tem isso no budismo. Entendeu? Você tem, não como uma força enorme, você tem, assim, na particularidade do fanático que segue, você sempre teve. Só que tem um adendo no cristianismo aí, que é a pregação de fim de mundo, né? A pregação de fim de mundo faz com que haja esse poder maior, né? Que a gente pode estragar com o meio ambiente, porque essa terra aqui não serve para nada, a gente vai para outro lugar, né? Entendeu? E tem uma certa urgência também, né? Na pregação. Exatamente. Então, eu acho que o cristianismo acaba sendo mais forte. E como você não tem a formação, quer dizer, você deixou de ter a formação, a coisa está piorando. Por quê? Porque as pessoas se tornam adeptas, fanáticas, que é o recém-convertido, mas a quê? Quando você fala em conversão, ela se converteu de quê a quê? Se vocês fizerem esse teste, toda vez que encontrar um crente, né, falar para ele assim, você converteu-se de quê para quê? O que significa isso? Ele não vai saber responder. O novo, ele não sabe responder. A que ele se converteu? Então, para ele, tipo, agora a minha vida vai dar tudo certo. Pô, você não precisa de Jesus, cara. Você precisa de um coaching, né? Olha, um tópico bom aí. Não, coach seguramente vai ser tópico nosso. A gente já falou mais de uma vez isso. Tem que falar. Coach. Tem que falar. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Porque assim, o nosso presidente, ele prega muito ser evangélico e tal, mas ele tem uma figura que para ele é um grande exemplo, e segundo ele, mas isso é unilateral, é um grande aliado, que é o Trump. Mas o Trump não é... O Trump ele se declarou um presbiteriano dentro de um grupo protestante. Ele disse que é um cristão presbiteriano.
É conveniente. Existe uma conveniência em se unir, ou os discursos são diferentes, mas eles se propõem a falar a mesma língua. É conveniente? Quando é conveniente isso dá uma escapada da sua crença? Você acha que... Cara, é o seguinte, a religião sempre foi usada para dominação. Esse é o problema. Então, e principalmente nos Estados Unidos, que é reconhecidamente um país protestante, cristão protestante, o cara que se declarar ateu, ele não é eleito. Tá? Acabou. Então, aí você tem que fazer o quê? Você é membro de que igreja? Aí o cara, então eu sou. É para ser eleito, eu sou. Agora, se você for perguntar pro cara quais são os fundamentos, o que significa ele ser presbiteriano, da onde veio, para onde veio, o cara ele nem sabe direito, entendeu? Porque não é a praia dele. Ele vai lá e pega uma Bíblia, ele levanta na mão, porque ele sabe 3, 4 frases igual também aqui o ocupante da nossa cadeira presidencial. Ele sabe 3, 4 frases que agrada a galera. E acabou, ele não sabe mais nada. Aliás, ele não sabe nada de nada, mas tudo bem. Mas quando você vai para a religião, você piora, né? Mas ninguém está interessado, porque ele tem algo que é uma linguagem que cai bem ao coração dos perversos. E você tem dentro da religiosidade, a perversidade. Essa religião que está sendo instrumentalizada para você fazer um processo de dominação, e ela está sendo instrumentalizada pelo código da violência, desse fascismo, enfim. Ela está querendo se impor, como foi na Idade Média, que matava, como foi lá nos dias de Paulo, que matava, entendeu? Então, Cristo morreu por causa dessa religião. Uma coisa curiosa, a gente fala de Trump, né? Mas e da influência. Então, por exemplo, no história dos Estados Unidos, porque a gente sempre acaba falando dos Estados Unidos, porque hoje em dia, qualquer assunto, o que acontece lá, um pouquinho depois vai acontecer aqui, né? Em qualquer área. Não tem como. Né? O Reagan, o que aconteceu? A partir quando o Kennedy foi eleito, o Kennedy era católico. Sim. Tá? Até o Kennedy ser eleito, né, todos os presidentes eram ditos evangélicos, protestantes. Certo? Uhum. E aí o Kennedy quebrou essa lógica. E aí, a partir disso, em cima de demografia, ou seja, você tem mais chicanos, você tem católicos, a proporção de protestantes nos Estados Unidos estava caindo. Tá? Uhum. E juntando as idiosincrasias próprias dos Estados Unidos, né, um candidato conservador, né, começou a se acreditar nos anos 70 que um candidato puramente conservador evangélico não conseguia ser eleito. E foi o Trump que mostrou, o Reagan. Que isso não era verdade. E aí que conseguiu, olha, você pode só depender dos evangélicos que você consegue ser eleito. Mas aí nós temos uma questão aí com o Reagan, né? Porque o Reagan, o que ele fez? Aí, lembra quando eu falei sobre pregação do fim do mundo? O discurso, inclusive, do Reagan era o seguinte: agora vai chegar os anos de paz. Era a cidade da luz, que era Nova York, contra a cidade das trevas, que era Moscou. E ele chega e coloca esse discurso: agora nós vamos ter os anos de paz, nós vamos ter, a luz vai brilhar e tal. Então ele pega todo o discurso religioso, traveste politicamente, que ao cair nos ouvidos de quem foi de uma nação protestante que sabe o que é fim do mundo no linguajar, na entrelinhas, pronto, vestiu com uma luva, nós seremos de novo. E o Trump, ele traz de novo essa questão do fim do mundo. Mas uma curiosidade é que o que eu fiquei espantado quando vi na eleição de 2016, nunca um presidente teve tanta porcentagem do voto evangélico. Então, mas é porque tem essa questão do poder do fim do mundo, o poder de dominação. O movimento fundamentalista evangélico, ele não é diferente do movimento fundamentalista islâmico, tá? É o Estado. Por isso que você tem bandeira de Israel aparecendo entre os nacionalistas, que eu nunca vi isso. Nós somos nacionalistas. Aí você põe bandeira de Israel e bandeira americana. Que nacionalista, que diabo de nação é essa, né? Não esqueça da ucraniana. E ainda tem mais essa. Bem lembrado. Então você tem o quê? Você tem que é a implantação do Estado, esse sionismo cristão. O Estado ele precisa ser administrado pela gente, porque daí o povo vai se converter. Eles acham que se tiver o poder do Estado, o povo vira crente. Eu não sei de onde vem essa lógica, mas ela está aí.
E é o que permeia. E isso cai bem, cara. Imagina, eu moro na periferia das periferias do mundo. E agora eu virei filho do rei e o presidente, eu chamo ele de irmão, meu. Mas isso é outra coisa, né? O Bolsonaro, assim, eu lembro quando teve no dia do impeachment no Senado da Dilma, né? Ele estava lá sendo batizado no Rio Jordão. Um dos pequenos detalhes aí da história. Mas eu nunca vi ele se declarar evangélico. Fica sempre aquela coisa ambígua. Por exemplo, a esposa dele, faz pouco tempo, falou que ele era católico. Então, na verdade é o seguinte, ele, tirando agora, no mês de fevereiro, logo após o carnaval, teve um evento aí, ele pegou e publicamente chegou e dobrou o joelho lá, oraram para ele, e falou assim, agora ele acabou de se converter. Mas ele volta do batismo e perguntam para ele, ele fala, eu sou católico. Ele nunca defendeu ser evangélico, entendeu? Aí é que esse é o X da questão. Acontece que os evangélicos, diga-se, bancada evangélica atrelada aos pastores que os elegeram, que colocam ele como sendo o Messias. Esse é o X. E aí encobre todo o discurso, porque você tem ele lá comungando lá em Aparecida, no dia 12 de outubro, e ele já tinha sido batizado. Isso para um protestante seria a morte, entendeu? Aí você tem ele lá na Índia, ele foi para a Índia lá, e ele está lá dentro do templo também, e está lá participando do ritual. Isso para o protestante é a morte. Peraí, não, você não se converteu coisa nenhuma, mas não convém aceitar tudo isso. Isso não tem nada a ver com política, assim, no sentido da política em si, nem a ver com o evangélico. Tem a ver com a perversidade, infelizmente. Tem a ver com o seguinte, nós queremos montar um Estado totalitário. Tem, dentro do escopo evangélico, tem uma teologia que apoia isso, e é isso que foi usada, tá? Por isso que o percentual é pequeno. Só que uma boa massa do gado, ele simplesmente foi a gente vai estar do lado dos campeões. E ninguém quer torcer para um time que está perdendo. Então, vamos para o lado dos campeões. Só que agora viu a burrada que deu. Esse é o X. E eu acho que de Messias ele tá mais para um anticristo bíblico, né, do que um... Isso é verdade. Não, teologicamente ele incorpora o espírito do anticristo. Não, pera, o Cristo morreu torturado na cruz. E chega um indivíduo desse que fala que é a favor da tortura. Pois é. Não é assim que ele escondeu a tortura. Não é. Por exemplo, os milicos não eram a favor da tortura. Eles torturavam e tinham vergonha disso, até que eles falavam que era besteira, que era mentira, ou que era um ou outro cara. Né? E aí aparece esse indivíduo que fala que ele é a favor da tortura. E o cara quer admitir zoofilia, né? O cara diz que é crente, tem um apartamento para comer gente, meu. É surreal isso, é surreal. Não, então, isso é um caso a ser estudado, infelizmente. Infelizmente, mas assim, não é uma questão de... Veja, não é uma questão de fé, é uma questão de crenças. Pessoas que querem a dominação, pessoas que foram doutrinadas em um esquema ditatorial. Só que é o seguinte, o que nós temos hoje? Infelizmente, nós temos hoje um cão que estava amarrado e que foi treinado para destruir. E ele foi solto da coleira, e eu não estou falando especificamente do ocupante da cadeira presidencial. Ele foi solto da coleira, eu estou falando desse clima, desse ambiente, já que ele falou do anticristo. Esse ambiente, sabe, que está lá dentro das pessoas. Então, o que acontece? No dia que saiu o resultado da eleição, no meu condomínio, um cara botou a cara na janela, eu não sei, eu só escutei a voz assim, aê, vou poder matar comunista! Falaram a mesma coisa no meu. Então, e o que acontece? Esse cara, é o seguinte, ele nunca viu ele nunca participou de nenhuma reunião para isso. Eu tenho absoluta certeza. Ele não faz parte de uma associação de caça comunista. Nada, ele tá com a vida dele, você encontra ele, trabalha com ele, tá tudo normal. Mas lá dentro dele tem toda uma ambiência que ele foi doutrinado, tá? Por filmes, por todo um modo democrático, entre aspas, que o nosso país vem sendo feito, porque nós temos aí uma herança de uma Constituição, né, que foi rasgada em 2016, mas assim, você tem essa Constituição que ela é ainda filha
da ditadura militar, ela não foi revisada pela sociedade civil, né? Então, o que você tem? Você tem essa formação, que está aí esse DNA. E esses 30%, eu digo você, 25%, 30%, é esse cão bravo que está aí, que inclusive não tem chefe. Esse é o maior problema. Não tem chefe, não tem líder, não tem ninguém. E o cara sai na rua, ele mata, e ele vai bater em gay, ele vai bater na mulher dele. Por quê? Porque agora tem um presidente que autoriza. Exatamente. E isso está fora de controle. E eu não sei para onde vai esse negócio, cara. Só que a religião está sendo o pé de apoio para esconder. Como foi com o nazismo? Como foi com o nazismo? Como foi com o fascismo? Cara, você olha esses grandes movimentos totalitários, a religião é pano de fundo. Ela é pano de fundo. E assim, uma coisa está clara: uma hora o pó vai assentar, a gente vai voltar a uma certa normalidade aí, e eu acho, vamos responsabilizar os evangélicos. Vai ter um monte de oportunista aí que ganhou com isso e vão culpar os evangélicos por isso. E é por isso que eu acredito, por isso que eu penso que essa questão do evangélico continuar crescendo na velocidade que vinha não vai ser. Você vai ter uma decepção enorme. Na verdade, assim, vai ter muito mais gente do lado de vocês, sendo ateu, desculpa usar a expressão lado, né? Olha aí. Mas assim, não estou polarizando, mas vai ter muito mais gente decepcionada com tudo isso, do que, de fato, pessoas que têm fé. Vocês disseram que são ateus, né? Eu tenho encontrado poucos ateus na minha caminhada. Eu encontro muita gente que é religiosa ou antirreligiosa. Ateu eu encontro poucos, né? Isso é interessante, porque até alguns anos atrás, para mim, a religião, pelo menos eu estou falando branco classe média, minha vivência, a religião era algo que as pessoas não falavam, né? Era no máximo assim, batismo, casamento, sim, e por aí. E ninguém. Então, assim, eu cresci sempre como ateu, né? Mas assim, sempre era algo assim. E aí, de repente, a partir de 2000 e pouco, começa assim, gente que eu achava que eu apostaria que era ateu, e aí você descobre que o cara é um fundamentalista. Uhum. E soltando todas as coisas, assim, né? Tá, veja, você tem um certo alívio anestésico na consciência se você mata em nome de Deus, né? Porque você não é responsável. Você tem uma ótima justificativa. Você dorme em paz, cara. Por quê? Porque eu recebi ordem divina. Cara. É uma transferência de culpa, né? Você lava a mão ali e tá tudo certo. Sim, né? sim. Mas sabe que tem um aspecto, assim, que esse crescimento muito rápido do movimento evangélico no Brasil, né? A gente perdeu uma oportunidade, que era... A gente passou de ser um país católico, com várias minorias, mas predominante tendo católico, outras minorias e os evangélicos muito forte. O crescimento dos evangélicos, eu acho que muito rápido, a gente acabou com a oportunidade de começar a discutir, né, liberdade de religião de maneira séria. Então eu lembro, por exemplo, minha mãe é família evangélica, tá? Das antigas, não é de agora. Ela conta que ela era perseguida algumas vezes. Perseguida, tinha algumas consequências. Quando eu era criança, isso foi no começo dos anos 80, eu lembro na escola, né, das crianças dando risada, da outra, ela é crente, coisas desse tipo. Uhum. E a gente passa uma situação que agora ele não diria que a bancada evangélica manda, mas ela certamente tem um poder de veto no Congresso. Ela tem. Agora, o que a gente precisa prestar atenção, e o crescimento evangélico, até agora eu só estou crucificando, né? Mas peraí, vamos botar no devido lugar. O que acontece é o seguinte: o crescimento evangélico, ele tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque você tem um país sofrido de uma injustiça social que tem um fosso gigantesco. O sujeito que mora lá na favela, que levanta 4 horas da manhã e volta às 9 da noite, 10 da noite, e ele ganha lá os seus 900 e poucos reais, seu salário mínimo, e mais a mulher que também trabalha na faxina da casa, e as crianças... Esse pessoal, veja, qual o lazer que eles têm? Zero. Nenhum. O que eles têm para dar dignidade para eles? Então, o que acontece? Por exemplo, essa mulher, ela vai para a igreja, ela chega lá, ela é irmã. Ela é irmã da outra mulher que parou com um carrão lá.
Entendeu? Ela é uma pessoa que ela está passando roupa na casa da patroa dela e ela se empodera de uma autoridade para dizer o seguinte: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Então isso traz um resgate existencial, emocional, social, entendeu? Ela passa necessidade lá, dificuldade, ela bate na porta da casa do pastor e o pastor arruma a cesta básica para ela. O filho está doente, o pastor bota dentro do carro e vai levar para o hospital. Então você tem uma teia, uma cadeia, uma sociedade bem elaborada que se articula bem. O que acontece é que lobos entraram nesse X aí. Porque com a expansão, com o crescimento vertiginoso do movimento evangélico, que eu estou aqui dentro do centro urbano e de repente chega a notícia que lá em Santa Rita dos Anzóis Pereira tem uma comunidade de crentes lá e os caras estão tão felizes e estava sem líder, entendeu? E chega a notícia. E ali você tem um poder, você tem uma influência. Esses lobos entraram dentro desse processo e fizeram com que houvesse uma ligação com a política e tiraram proveito dessas pessoas. Essas pessoas estavam de boa vontade. Então, tirando proveito delas, elas acabaram sendo jogadas dentro de um circo, entendeu? Aquela figura lá de jogar os crentes para os leões. Então, o que acontece é exatamente essa metáfora. Armaram um coliseu e jogaram esses crentes dentro para os leões. E eles estão sendo devorados. Essa é a minha grande revolta. Quando teve esse batismo aí, eu chamei de batismo perverso, e eu escrevi um texto, pus na minha rede social. Eu falei, esse batismo é um prego no caixão do movimento evangélico. Entendeu? Porque tomaram posse. Dentro do movimento evangélico, inclusive, você tem o seguinte, tem o pessoal que está dizendo assim, vocês tomaram posse dos nossos símbolos, da nossa fé, do nosso livro e da nossa pregação. A gente quer de volta. E tem outros que estão dizendo o seguinte, olha, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso aí, eu não sou evangélico. Eu sou, mas não sou, entendeu? Eu estou noutra. Tem um prédio chamado evangélico, eu estou fazendo outro prédio. Porque ficou ruim demais a situação. Complicado. E o pior é que esses lobos todos têm nome, né? A gente consegue nomear quase todos eles, né? Eu não vou dizer para não trazer prejuízo para vocês. Eu prefiro não ser processado, não, tô de boa. Vamos manter o canal deles, Eliel. Convidou a gente aí. A gente já tem poucos seguidores, vamos mantê-los. O canal tem que expandir a informação, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta bem. E aí, desculpa o meu francês. Bem idiota, mas eu quero fazer essa pergunta pro Paulo e pro Thiago. O que é ser ateu? Boa. Começa aí, Thiago. Cara, o ateu, você pega mesmo a definição da palavra, né, será a Deus, né, sem Deus, né, você não acredita na existência de um Deus criador. Né? Se você não acredita na existência de um Deus, você não acredita na religião, porque toda religião é derivada de um único Deus. Em que sentido? Não. Assim, não, você tem religiões politeístas, né? Digamos assim, no meu caso, pelo menos, a religião, ela entra como qualquer outro crença sobrenatural, esotérica. Então, da mesma forma que a pessoa acredita em astrologia ou em qualquer outra coisa, para mim a religião entra na questão da fé, né? Da crença. Então, fica bem por aí. Tá aí, o Thiago respondeu pro Mil. Na verdade, assim, é curioso, né? O que é ser ateu, né? Hoje, e isso também é porque você lê um monte de coisa, você vê por aí, é porque eu não vi nenhuma evidência de Deus. Tá? Eu nunca achei, nunca senti nada. Que bom. Dependendo do Deus, pode ser perigoso, né? Mas assim, eu não vejo evidência de Deus. E aí, como um cético, né? Eu acho que a hora de acreditar em algo é quando você tem alguma evidência desse algo. Tá, agora, Leandro e pastor Eliel, para quem acredita, claro, uma religião onde é um Deus apenas, e aí são várias, e aí você tem muçulmanos, tem católicos, realmente é um Deus só. Eu vou te fazer essa pergunta por quê? Tem um colega meu que ele é da Polícia Federal, e lá na Copa de 2014, 7-1, se alguém se recorda, se alguém quer se lembrar disso. Você tá dizendo que isso foi o ato de Deus, cara? Calma. Sem nenhum problema. Foi punição divina, cara, isso aí. Na nossa preparação. Punição divina.
antes dos atletas chegarem e reclamarem que não tinha camisinha suficiente nos hotéis do Rio de Janeiro, teve um grupo que nas redes sociais começou, um grupo que se declarava muçulmano, e esse grupo começou a fazer ameaças, dizendo que ia plantar bombas nas instalações da Copa e tal. E aí a Polícia Federal foi lá e pegou esses caras e levou e prendeu esses caras durante a Copa. E nesse traslado entre a prisão deles e a penitenciária onde eles iam ficar, esse colega meu tava nisso. E ele me conta que, assim, eles começavam, os presos começavam dentro do avião, todos começarem a pedir para Alá para derrubar o avião. E ele falou, do meu lado, que eu sou católico, eu pedia para o meu Deus que não derrubasse o avião. E aí foi uma disputa religiosa entre terroristas e policiais do mal do bem. E ele fala isso muito. Aí eu fiquei pensando, cara. Porra, mas é o mesmo Deus? Porque eu entendo os profetas e tal. Jesus é considerado como profeta para algumas religiões, Maomé para outras profetas. Mas Deus, até onde porque eu tenho criação católica, não sou ateu como o Paulo e o Januzzi. E para mim era um Deus só. É um Deus só. Nesse caso, de quem acredita num Deus apenas, não em vários. Na verdade é o seguinte, eu acho que a gente só consegue falar a respeito de Deus construindo algum tipo de imagem. E essa é a nossa grande dificuldade, e é por isso que acabam existindo as diversas religiões. Eu creio num único Deus. Isso não significa que ele não possa ser visto por diferentes imagens, porque cada um vai fazer a sua descrição. E o Deus que eu creio, ele é mistério. Quando você fala de mistério, não significa algo que você não conhece nada e nunca, mas é algo que, quanto mais você tenta conhecer, você vê que o poço é mais fundo, você não chega lá. Então esse é um mistério. Por exemplo, o nascimento, a geração de um bebê, por mais que você explique como que funciona toda a biologia, como que esse bebê se torna um ser pensante, isso é um mistério. Então, você pesquisa e fala assim, como é que essa pessoa, a consciência, como é que ela tem essa consciência? É um mistério. Então, Deus, ele está para este mistério. E você não vai ter só nas religiões as diferentes imagens, como você tem na própria Bíblia, diferentes imagens de Deus. Porque você depende da sua geografia, ou seja, depende de onde você mora, sua cultura, quais as experiências que você tem com a vida. Então, Deus único é aquele que é o sopro de vida. Sendo o sopro de vida e a vida se manifestando de tantas formas, você vai ter diversas metáforas para poder representá-los. Onde entra o problema? Exatamente porque as religiões tendem a personificar o Deus, dando a ele uma descrição única. Aí você perde Deus do mistério e passa a ter um ídolo. E esse é o X. E quando você passa a ter um ídolo, você mata em nome dele. Quando você tem um Deus que é um mistério, você continua se relacionando com ele para poder perceber essa amplitude da vida e essa vida que é um mistério. Agora, a partir do momento que eu falo, eu botei Deus dentro de uma caixinha, como que é Deus? Deus é assim, 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 assim. Então eu fiz uma religião, botei ele dentro de uma caixinha e agora ele obedece às minhas ordens. Por quê? Porque eu digo como ele é. Todas as vezes que eu chego nessa definição de Deus, a própria palavra, né? Defina Deus, dê um fim a Deus. Você acabou com ele. Então, mas a Bíblia não faz isso? Não. Onde é que entra a Bíblia nisso? Porque a Bíblia, por exemplo, vai ter coisas que são contraditórias, por exemplo, com o Corão, ou mesmo internamente. Sim, mas você não tem uma descrição única de Deus, né, na Bíblia. Você não tem. Você tem diversas percepções de Deus na Bíblia. Porque a Bíblia, na verdade, ele não é um livro biográfico de Deus e nem é um livro de história. Ele é um livro de testemunho de fé. Pessoas que tiveram experiências com esse mistério, e aí, ao ter experiências com esse mistério, elas testemunharam. E para não se perder esse testemunho antes, para que outros possam saber que esse mistério é experimentável, ele foi registrado. E aí esse registro chega até nós para isso. Então, a Bíblia é um livro, não é para ser
eu vou usar uma expressão estranha, mas assim, a Bíblia não é um livro para ser lido e estudado, a Bíblia é um livro para ser ouvido. É você fechar os olhos para você captar melhor, porque ela está falando de uma experiência de um povo, de pessoas, uma experiência de fé. E quando a gente fala de experiência de fé, você não tem como defini-la, você não tem como dizer é ou não é. Então, você mesmo falou, Paulo, eu não tenho evidências a respeito de Deus, né? Então, isso é uma experiência de fé. Então, essa experiência de fé, quando você tiver e descrevê-la, você tem que tomar cuidado para ela não virar uma religião. E aí todo mundo é obrigado a ter essa experiência. Quando todo mundo é obrigado a ter essa mesma experiência que você, nós perdemos Deus de ser o mistério e passamos a ter o Deus do Paulo. Opa! Pô, esse Deus esquisitão, hein, cara? Já vou abrir minha igreja. E aí, Paulo, qual vai ser o nome da sua religião aí? Pica das Galáxias já foi usado, né? Vem cá, deixa eu fazer já que você falou de experiência de fé, deixa eu fazer uma pergunta pro Leandro. Vem cá, você sempre foi evangélico ou você se tornou evangélico? Como é que é a sua trajetória aí nesse sentido? Então, Thiago, a minha história, eu nasci numa família cristã, também aí que nem o pastor Eliel explicou para vocês, né? Dividido entre protestantes, né? Ou evangélicos, né? Eu ainda não consigo definir exatamente, assim. E católicos, na minha família também tem católicos também. Bem, cresci no berço cristão, né? Então, acreditando que existe um único Deus, que Jesus morreu por mim, e todo esse discurso que todo mundo já conhece, né? De cor e salteado até. Assim, houve um momento que eu já pensei, sim, em largar a igreja, já duvidei da existência de Deus. E acho que o momento em que eu tive a experiência com Deus, né? Foi o que o pastor Eliel acabou de falar aí pra gente. E assim eu comecei a solidificar a minha fé, foi no momento de quando meus pais se separaram. Pode até ser uma história triste, assim, né? Tipo, então você ficou inconsolável. Não foi nem na questão do inconsolável, mas assim, quando a minha família, amigos, né? E você vê as pessoas te apoiando, querendo te ajudar, te dando um auxílio. E aí, nesse momento, eu comecei a enxergar Deus na vida das outras pessoas, né? Que nem o pastor Eliel, ele falou, né? Não tem como a gente definir Deus, justamente por causa disso, porque cada um vai ter uma experiência diferente. Uhum. Então, o meu tio me falava de Deus para mim, então era a visão dele de Deus para mim. O meu primo falava da visão de Deus para mim, era a visão dele de Deus para mim. Um amigo, a minha mãe. E aí, com isso, você vai ver, não tem como você definir Deus, mesmo. Até um amigo meu, ele falou uma vez para mim, ele falou, cara, para de colocar Deus dentro de uma caixa e achar que você pode abrir essa caixa e, sei lá, fazer um pedido específico e aquilo ali vai acontecer, como se fosse mágica. Não, Deus ele é Deus, cara, ele é livre, ele está aí. Então, é uma coisa minha, é uma coisa particular minha, né? E a minha experiência que eu tive com ele faz com que eu tenha essa fé nele. Entendi. E vem cá, você já, por ser evangélico, você acha que já sofreu algum tipo de problema, assim, até de preconceito com o trabalho, com relações pessoais, alguma coisa ou não? Assim, mais na minha adolescência, né, naquela questão de tirar sarro, né, tipo assim, ele é crente, que não pode ir em festa, não pode ir em balada, não pode beber, aquelas coisas, né. Agora, hoje, já assim, na minha fase adulta, né, com 29 anos de idade, eu não tenho mais nenhum problema com isso. Às vezes, né, algumas pessoas questionam, né, algumas coisas para mim, né, algumas... Que nem, por exemplo, uma vez a gente estava lá na casa do Paulo, não sei se você lembra, Thiago, e que nem a gente conversando, e você mesmo questionou para mim, né, falou, pô, cara, mas você é crente, cara, e você tá aqui com a gente... Peraí, você tá dizendo que comer carne de cavalo é pecado, é isso? não, não tô falando nada disso, não. Mas assim, tá vendo? As pessoas, tem muita gente que acha que assim, eu vou na igreja, eu acredito em Deus, eu não posso ser amigo do Paulo porque ele é ateu. Não tem nada a ver, cara. Uhum. Paulo é meu amigo, cara, a pessoa que me ajuda, é um cara que eu posso conversar com ele sobre qualquer coisa. E mesmo que eu pense diferente, ele vai aceitar a minha diferença e vice-versa.
Só para contextualizar, né? Um dos motivos que a gente quis fazer esse episódio aqui do Quina do Mundo é porque volta e meia, cara, qualquer coisa que a gente tá discutindo ali, né? E alguém fala assim, não, porque essas porra de evangélico XYZ, né? Qualquer coisa. Né? E aí eu lembro, assim, e num contexto onde o Leandro tá lá, eu falo, pô, o Leandro não é assim, né? Então ele tá sendo injusto. Exatamente. Certo? A gente tá fazendo besteira. Cara, mas a gente tem esse preconceito também, por exemplo, com o islâmico, né? Quando fala em islâmico, a gente não tem fizeram até pegadinha do cara lá com aquela roupa lá de burca, não sei o quê, e aí ele com a malinha, ele deixa a mala, todo mundo sai correndo, entendeu? Meu, a gente tem. Acho que tem. A gente tem. Mas vem cá, eu tenho uma dúvida, porque assim, já uma questão bem diferente do que eu estava conversando, porque tem algumas denominações evangélicas, né, que eles não bebem, né, não bebem nada. Sim. Né? Certo. Aí que eu não entendo, bicho. Porra, Jesus transformou água em vinho pra galera, pra ninguém tomar aquele vinhozinho gostoso ali. E aí por que o seguidor dele não pode beber? Nunca consegui entender essa lógica. Foi regada a vinho e... Pois exatamente. Tava sendo água tônica na Santa Ceia? Não, né, pô, era vinho. Aí eu posso falar o seguinte, aí vai depender um pouco da situação, né? Por exemplo, a minha família era do Exército da Salvação, ou do Exército da Salvação. E o Exército da Salvação surgiu, por exemplo, uma das coisas era tentar ajudar os bêbados mendigo lá na Inglaterra, certo? E aí, assim, num contexto desse, beber, porra, você tá tentando tirar o cara daquela situação miséria extrema, né? Beber não ajuda. Então, tem essa justificativa que é laica, né? De certo modo, né? Mais do que religiosa. Agora, eu fiquei sabendo que, por exemplo, Testemunha de Jeová, pelo menos nos Estados Unidos, os caras têm um problema sério de alcoolismo. Rapaz, foi pra cá, foi aqui na nossa terra, Brasília, é que chegou esse negócio. Acontece o seguinte, a gente tá falando de preconceito, e todo tema que a gente não sabe mexer, a gente isola ele. Então a igreja, em vez de trabalhar, olha, a questão da bebida, que nós sabemos o seguinte, é um problema, o alcoolismo é um problema, cigarro é um problema, a gente sabe, o tabaco é um problema, a gente sabe disso, um problema de saúde pública, inclusive. Só que, em vez de trabalhar a questão da saúde, proíbe, é mais fácil, é o caminho mais curto, entendeu? É o caminho que proibiu, então Jesus não quer, mas que Jesus, cara, enfiaram Jesus aí no negócio, você falou de transformar água em vinho, cara... Foi no fim da festa, os caras já estavam há mais de uma semana em festa e ele ainda faz mais de 300 litros de vinho. Quer dizer, o pessoal saiu dali... O pessoal saiu dali... Deu ruim aí. Esse eu convidava, né? Então foi para beber, tanto que Jesus foi acusado de beberrão. Jesus foi acusado, porque ele não parava numa mesa sem pedir uma. Então, agora, o que acontece é que o caminho mais curto, esse é um problema que a gente tem. E não é só a respeito disso, talvez vocês não saibam disso, mas escutar rádio para crente já foi pecado. Ter televisão para crente já foi pecado. Então... minha mãe, ela não podia ir no cinema. Não podia. Entendeu? Então... o primeiro filme que ela foi assistir no cinema foi Os 10 Mandamentos. Pois é, então. Só que... Agora, por que a gente chega nesse ponto? A gente chega nesse ponto porque você pega determinada experiência, determinada concepção e tenta fazer dela uma religião. E você tem um outro problema dentro do movimento evangélico, que é o seguinte: o movimento evangélico aqui ele não cresce com pessoas que foram formadas, estudaram e foram realizar o trabalho. Ele cresce a partir da própria população. Pessoas que... E nós estamos falando de uma época, inclusive, que o analfabetismo era gigante. Porque a gente pensa assim, todo mundo é estudado hoje, né? Nos últimos 20 e poucos anos, que a gente tem todo mundo na escola. Nos últimos 30 anos. Então, universalizou puxa 30 anos aí, antes de 1990, cara, você tem o analfabetismo. Na minha infância, tinha os militares inventaram o Mobral, que era a alfabetização de adulto. Movimento Brasileiro pela alfabetização. Então, o que acontece? Porque era muito alto. E esses caras, com pouca leitura, com dificuldade de interpretação de texto, com analfabetismo, eles acabam pregando o evangelho, tem uma comunidade que vive uma experiência fantástica de fé, mas na hora de passar a estrutura, ele passa a partir dele como régua. Eu era um alcoólico, e aquilo me fez mal. E eu vivia na sarjeta. E agora? Não pode beber.
É mais fácil, é o caminho mais que é como ele tem como lidar. E aí isso acaba ganhando corpo, é um fermento que pega e acaba sendo adotado, entendeu? E aí fica difícil engatar a ré nesse processo, né? Entendi. É porque sempre foi misterioso pra mim isso. É cultural, cara, é cultural, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver, só que usa o nome de Deus, né? Por quê? Porque dá menos trabalho. Agora você chega na periferia com pouco salário, com bar, tem mais, agora tá competição, né? Porque antes tinha mais bar do que qualquer outra coisa, hoje tem mais igreja do que bar. Então, você tem lá um monte de bar, cara, e aí fala assim, o cara vai pro bar, volta para casa, bate na mulher e nos filhos, ó, Deus não quer que beba. Entendeu? Agora, Eliel, você vai ter que falar pra gente. Explicar pra gente esse negócio de falar em línguas. Falar em línguas. Então. Cara, é um negócio que eu acho fascinante. Eu acho fascinante isso aí. Falar em línguas tem isso. Que o Eliel começa a explicar, o Thiago ele sentiu um mistério aí, que ele falou do negócio aí do vinho aí. Cara, isso é algo que acontece. Eu sinto mistério todo dia na minha vida, cara. Então, na verdade, uma experiência com esse mistério, ela pode pegar diversos caminhos. Inclusive, falar em línguas não é uma exclusividade de pentecostais, né? Você tem, inclusive, manifestação de línguas estranhas também na Umbanda. Então, você não é uma coisa específica do movimento pentecostal. O que acontece é que, entre as diversas experiências, e que a gente pode chamar numa linguagem mais popular de transe, né? Isso se torna possível para essas pessoas mais místicas, né? É chamado de glossolalia, que seria um dom do espírito dado, e aí que é o grande chão do movimento pentecostal. Então a pessoa ela entra em êxtase, e nesse êxtase ela não perde a sua consciência, mas ela perde o domínio da sua própria língua. E aí nisso mesmo você tem uma disputa dentro do próprio movimento pentecostal. Por quê? Porque para alguns falar em língua seria alguma língua conhecida, que tipo, eu não sei falar chinês, e de repente, nesse movimento de êxtase, né, eu falaria chinês, e algum chinês estaria ali e entenderia. Aí tem uma outra... aí o nome disso aí é xenolalia, né? Sim. Aí você tem a outra ala que diz, não, é uma língua totalmente estranha aos homens, porque é uma língua dos anjos. Essa é considerada a experiência estática no movimento pentecostal. Você perguntou a respeito da nossa igreja. Nós não proibimos, porque nós estamos entrando no ambiente da fé, e dizer assim, isso não é, não cabe a nós. Uma coisa que a gente tem é critério, do tipo, isso te leva a quê? Se algo não tem, na sequência do evento, não tem absolutamente nada que a gente chama de produzir um bom fruto, quer dizer, isso foi benéfico para a comunidade, isso contribuiu com as relações comunitárias, o fortalecimento, isso ajudou em quê? Então, ele é desnecessário, porque algo que é só para si mesmo não faz parte da fé cristã. A fé cristã não é de si para si, é de si para o outro. Então, essa é uma pergunta fundamental. Tá, e essa experiência, ela é ou não é? A gente olha o fruto. Desdobrou em quê? Então é. Então tinha outras coisas, às vezes a pessoa cai, fica lá meio que desmaiada e tal. Nem falei, isso aí serviu pra quê? Pra nada? Então levanta, cara, vai embora. Nossa, não tem nada a ver isso, entendeu? E aí, eu vi na internet, alguns anos atrás, algo assim que fiquei impressionado, que é uma coisa assim, muito além do glossolalia, né? Que começou lá o Toronto Blessing, que traduzido aqui no Brasil como unção dos 4 seres. E os caras começam a imitar bicho, assim. É algo assim. Pra gente que não acredita que tá fora desse negócio, é algo bizarro. Eu também acho bizarro. Tá? E justamente por causa desse critério. Não, é por causa desse critério. Tá, você fica aí de 4 limitando o leão, tá. Isso aí resultou em quê? Em nada. Então, cara, faz isso dentro da tua casa, escondido, fecha a porta pra ninguém ver. Porque, entendeu? Perfeito. Melhor, né? Em rede nacional não dá. Entendeu? Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte: existe um princípio básico da fé cristã, é amar ao próximo. E aí algumas pessoas dizem assim, é amar ao próximo como a si mesmo. Não, isso é um princípio fundante da fé judaico, né? A fé cristã é amar ao próximo como Cristo amou. Então, esse é um amor de doação. Cristo amou ao ponto não de matar, mas de morrer. Então, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida
em prol do outro. Então, esse é o grau de amor almejado por todo cristão discípulo de Jesus. Então, e produziu esse tipo de fruto, quer dizer, o que você fez, ele se tornou benéfico para o teu próximo, e o próximo saiu daqui com algo concreto, foi. Então, beleza. Então, isso faz parte da fé cristã. Não. Cara, isso faz parte da sua individualidade, faz o que Jesus falou. Você entra no teu quarto em secreto, ali você fecha a porta, fala com teu pai em secreto, e aí é entre você e Deus, se vira, legal? Excelente. Outra coisa, que eu inferno e diabo, que para mim isso é um dos conceitos mais absurdos que tem em alguns ramos do cristianismo, entendeu? Para mim não faz sentido isso. Quer dizer, o cara, sei lá, por mais grotesco que o cara tenha feito, o que ele tenha feito, sei lá, vamos pegar o exemplo da internet típico, Hitler, né? Uhum. Ele vai sofrer eternamente. Isso, sei lá, isso aí para mim não faz sentido. Na verdade, esse modelo de inferno que a gente tem, ele vem de Dante, né? Dante Alighieri que conseguiu fazer com que o cristianismo acabasse adotando esse desenho de inferno, que essa é uma grande metáfora, porque, inclusive, na Bíblia você não tem uma palavra só definidora de inferno, você tem várias descrições do que seria um inferno. E se você pensar assim, o inferno, lá no inferno, uma das descrições, né? No inferno tem trevas, onde o fogo não se apaga. Cara, se acender o fogo, você não tem escuridão, filho. Você tem luz. Entendeu? Então, aí você vai ver que se trata de uma metáfora. Você se trata onde o verme corrói. Cara, eu acho que é para nós entendermos dessa forma. Mas a gente, ser humano, agora não é só uma questão religiosa, ser humano tem fascínio pelo depois da morte. E essa é uma questão que ela é peremptoriamente... Vou usar uma palavra difícil agora, hein? Ela é... Eu não consigo nem pronunciar. Não repetirei. É radicalmente proibido você ter acesso, consulta ao mundo dos mortos na fé cristã. Isso é considerado abominação. Então, quando você monta uma estrutura teológica em que você tem descrições ou você faz afirmações a respeito do que tem depois, você está contrariando o princípio fundante da fé. Então, o que a gente precisa compreender, então, é que o único lugar que existe vida é aqui e agora. Nós não temos vida no ontem. No ontem a gente só tem memória. E no futuro não tem absolutamente nada, porque também não tem vida lá. A gente não chegou lá ainda. A gente tem vida no presente. Então, onde pode acontecer um verdadeiro inferno? Aqui, no presente. Então, isso é um fato que a gente precisa aprender a lidar, que a fé foi dada para a vida. Aí é um princípio fundante da fé cristã. A salvação para a vida. Se só temos vida aqui agora, é salvação para hoje, não é salvação para depois da morte. Ah, mas como vai ser? Bom, aí eu tenho percepções de fé que é uma confiança. Eu vivo e caminho com Deus, essa vida é uma vida que vale tão a pena de ser vivida que não vale a pena ela deixar de existir. Mas como é que vai ser? Aí eu não sei. O meu desafio é viver essa salvação aqui agora. Por quê? Porque eu não vou ter tempo para viver depois. Depois da morte eu não sei o que é. Então, a convocação da fé cristã é o seguinte, você tem que viver uma salvação já, agora. Então, você não pode querer dizer que você está levando as pessoas para o céu fazendo da vida um inferno. Isso é anticristo. Então, você está levando as pessoas para um céu, então você tem que fazer da vida um céu. Então, essas são metáforas para a gente saber viver, para a gente saber lidar com a vida aqui agora, onde a gente está. E depois? Então, depois é uma questão de fé e de confiança. Eu diria assim, a fé diz assim, seja o que Deus quiser. Excelente. Senhores, vamos caminhar para as considerações finais, né? Já estamos chegando ao nosso horário. Últimos comentários, alguma coisa mais que vocês queiram dizer? Bom, antes de tudo, novamente agradecer a presença de vocês aqui. Acho que foi bem iluminador para mim, pelo menos. Eu achei muito interessante a conversa, né? Então, novamente agradecê-los. Eliel, uma perguntinha aí. Se tiver alguma... Se eu quiser ler a Bíblia, que tradução você recomenda? Bom, na verdade é o seguinte, você tenta pegar uma tradução mais atual, e eu recomendaria, tem uma tradução chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Essa é uma boa. Tem uma outra chamada NVI, Nova Versão
são internacionais. As outras são linguagens muito arcaicas, tá? Então elas são difíceis. Evita ler qualquer Bíblia com comentário. Sabe aquelas Bíblias que tem anotação embaixo, comentando o que significa isso, significa aquilo. Um cara tem uma ideia a respeito do texto bíblico, põe lá, e aí ele diz que é aquilo que o texto está dizendo. Conforme eu disse anteriormente, a Bíblia é um livro para ser lido. Então, é para ser ouvido. Então, você tem que ler com os seus próprios... Eu vou usar aqui uma contradição, né? Você tem que ler com os seus próprios ouvidos, né? Então, tenta capturar a imagem. Uma outra dica... Os números que tem na Bíblia, capítulo, essas coisas todas, eles são só para localização. Esquece eles, risca. Tenta você mesmo montar onde começa uma história, onde termina. Perfeito. E essa é uma dica básica que eu dou a respeito do texto bíblico. Se você quer uma transliteração do texto, ou se você quer uma atualização, tem um livro que chama A Mensagem, que o cara pegou o texto bíblico e ele reescreve o texto. Eu não diria que não é uma Bíblia, é um livro. Ele reescreve, e aí ele usa a metáfora de futebol, ao invés de usar de pescaria, ele usa de futebol, entendeu? Então, isso dá uma introdução ao texto bíblico. Assim. Essa é a dica básica que eu dou. Beleza, muito bom. Pessoas, amigos... Bom, eu quero agradecer também aí, poder bater esse papo com vocês. Não sei se eu pude... esclarecer alguma coisa, né? Não, ajudou bastante. Bastante. A gente entende que o mundo é maior do que ele parece, assim, na televisão. É bom, né? Então, para mim é o seguinte, eu queria fechar assim, a fé, para mim, é algo extraordinário. E a fé cristã, para mim, ela é algo extraordinário porque ela é para além dos muros do cristianismo. Eu faço uma distinção entre seguir a Cristo e cristianismo. O cristianismo é a minha religião. Seguir a Cristo é o meu ideal de vida, a minha filosofia de vida, o meu aspecto de vida. Agora, ela tem uma estrutura. Forma uma comunidade. Essa comunidade forma uma religião. Essa religião, ela se chama cristianismo. E ela é uma fauna. Ela tem diversas maneiras de se manifestar. E eu não deixo nunca me perder entre a própria manifestação do cristianismo, daquilo que eu entendo como identidade de Cristo. Acredito que todos precisamos de uma comunidade, por isso que eu sou pastor, uma comunidade de fé em que sejamos ensinados a viver para além do muro religioso, para além do muro do cristianismo. O cristão, ele tem a obrigação de viver para além do cristianismo. Então, ele tem que saber fazer esse diálogo com as outras religiões. Ele tem que fazer esse trabalho de inclusão sempre, e que Cristo, ele é um parâmetro para a humanidade e não para os cristãos. E deixa aqui o registro. Deus não é evangélico e Jesus não é cristão. Boa. Excelente. Se a gente quiser saber mais sobre o teu trabalho... Na verdade, assim, eu não tenho muito trabalho assim, não. Eu escrevi alguns livros, né? Mas agora com a pandemia, como a editora é pequenininha, então eles estão meio inviabilizados, né? Eu escrevo mais sobre oração, fé, fim de mundo, e os meus mais recentes livros, os 2 últimos, eu trabalho muito essa questão do o cristianismo que tá deixando uma dívida, ele tem uma dívida com a sociedade. O meu mais recente livro, os 2 últimos, né? Um é Em Busca da Fé Quase Perdida, quer dizer, por que eu não virei ateu, mas eu tinha tudo para ser? Então Em Busca da Fé Quase Perdida, e o mais recente que é Cristianismo, outro tipo de religião, que é exatamente isso que eu falei agora, que a proposta de Cristo vai para além dos muros do cristianismo. Então, o cristianismo, ele na verdade, ele é uma luz para iluminar o mundo, mas não é para todo mundo se tornar do cristianismo, entendeu? Ele ilumina o mundo, mas não é todo mundo aqui dentro. É todo mundo, cada um na sua vida, levando ela para frente, né? Então é isso. Aí tem as minhas redes sociais lá, que no Twitter eu sou um ativista político, e no Facebook também. mas na verdade é o seguinte, os meus posicionamentos políticos na rede social, eles têm a ver com a deficiência da fé cristã. Ele não é um ataque, tipo assim,
não é um problema pessoal com o ocupante da cadeira presidencial. Ele é, na verdade, assim, é a dívida agora aumentada dos evangélicos ao fazerem isso, entendeu? Perfeito. Então eu tenho a minha oposição política e a minha aversão religiosa ao que está acontecendo aí. Então, Eliel e Leandro, a gente costuma no final pedir pro cada um dar alguma recomendação cultural, filme, livro. Filme. Não vale a Bíblia, hein? Não vale a Bíblia. Tem um filme muito legal, não sei se vocês conhecem, ele é mais antigo. Amém. Chama Amém. Não conheço. Amém, agora é a época de assistir. Vou pegar para assistir. Amém. Na verdade é o seguinte, papel protestante, papel católico no nazismo, enquanto os trens levavam os judeus e os gays e os ciganos para as câmaras de gás. E aí preste atenção nessa palavra que eu falei, trem, quando você assistir. Enquanto a vida acontece, o trem. Chama Amém o filme. Pô, bom saber, vou atrás. 2002. Legal. E aí, Leandro? Eu também vou atrás também. Cara, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tô muito ruim de recomendações aí de filme, de alguma coisa. Mas, para quem ainda não assistiu, né? Tem o filme da Netflix, né? O Dois Papas. Mesmo que seja algo meio romantizado, talvez. Legal, mas, assim, muito bom, muito bom. O que eu gostei desse filme, acho que é muito do que a gente comentou aqui, né? Debateu. Dessa questão da tirar a religião e olhar para o homem humano. E você vê que as duas pessoas ali representando, né, o poder da igreja, eles são falhos. Essas pessoas são falhas. E foi isso que eu fiquei fascinado no filme. Você vê o lado humano de ambos, né? Então essa é a minha recomendação. Aí, Dois Papas do Netflix. Muito bom. Bacana. Filme, para mim, Paixão de Cristo, que é uma história de tortura. Realmente é uma história de tortura. Você passa o filme inteiro tendo um personagem sendo torturado, porque ele acredita no que ele acredita. Agora, uma não recomendação, e eu explico por que não recomendação, é que quando a gente decidiu falar sobre isso, sobre esse tema e tal, e convidamos vocês, eu sempre tive curiosidade para entender a origem das religiões. Para entender como a gente está hoje, eu preciso olhar lá atrás. Eu sou publicitário, então eu preciso olhar sempre a origem para tentar discorrer sobre isso. Tem um livro chamado A História das Religiões, que é um livro da Mônica Rosenberg, que eu comprei. Então, a minha não indicação é porque eu não li, mas é porque eu comprei. Está chegando. Justíssimo. Pelaquela... Ou seja, a gente lê e depois te fala, né? Exatamente. Fazer que nem o Silvio Santos, né? A minha filha número 3 leu e achou muito bom, ouviu. Então, eu vou contar para vocês a minha impressão desse livro num próximo episódio, claro. Maravilha. Legal. E aí, Thiago? Vamos lá, eu tô com algumas recomendações aqui. Eu vou começar. Tem um livrinho que é o Guia Ilustrado da Zaha, e tem um que é sobre religiões, né? Que ele é um livro ele é bem bonito, né? Ele é bem ilustrado e ele dá uma explicação bem ampla, assim, geral, sobre as diversas religiões do planeta. É bem legal. Legal. E simples, assim, não se aprofunda muito, mas serve como aquela porta de entrada se você quiser dar uma pesquisada maior. Eu vou recomendar o História do Pensamento Ocidental, do Bertrand Russell. Espetacular. Livro espetacular, né? Que ele entra muito na questão do cristianismo, né? Da influência do cristianismo na civilização ocidental. Já é um livrinho mais denso, mas muito bom, né? Aí já entrando na literatura, já não é a primeira vez que eu recomendo, eu vou falar do Saramago, né? O Saramago, que é um autor que tem uma relação muito complicada com a religião, principalmente com a Igreja Católica, né? Diversos livros dele abordam esse tema, né? Põe complicado nisso. Isso, põe complicado nisso, né? Inclusive, o interessante é vocês falaram da questão da imagem de Deus, né? Porque eu acho que um dos últimos livros dele, se não foi o último, Caim, ele trabalha muito nessa questão da imagem de Deus, né? Da maneira que Deus se mostra para Caim. Mas eu vou recomendar o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, que é um livro muito bom. Bom, mas para quem tem saco para ler Saramago, né? Porque não é para todo mundo. Só ir botando vírgula.
Mas lembra, vai para o vírgula. E tem mais duas coisinhas. Esse aqui eu não recomendei antes, não sei por quê, porque eu esqueci, na verdade. Porque é o Crash Course, que é um canal do YouTube, que ele tem curso sobre tudo que você pode imaginar, inclusive sobre, sabe, sociologia da religião, história da religião, ele é bem legal. Só que esse seria só pra quem fala inglês, porque eu até acabei de checar aqui, Crash Course. Ele tem de tudo, desde física, matemática, o que você imaginar eles têm, economia, filosofia, só que não tem as legendas, eu acho que, não sei se nos que eu vi não tinha legenda em português, tá? Então, aí seria mais pra quem fala inglês. E a minha última recomendação é um cartoon, é um desenho animado, feito há uns anos atrás, por um cara que é um dos meus cartunistas favoritos, que é o Alan Sieber, né, que ele fez um cartoon pela Toscographics que chama Deus é Pai. É tosco. Deus é Pai. Deus é Pai. É bem tosco. Tá tudo no YouTube já. Mas é muito engraçado, né? E tem, inclusive, eu lembrei dele, eu nem tinha colocado na minha lista original, eu lembrei quando a gente tava falando da questão do vinho, né? Porque tem um dos episódios, né, que ele tá fazendo, assim, porque aí é um Deus, é Jesus adolescente morando com o pai, né, em casa. Aí ele faz uma festa, né, e acaba a birita. Aí ele, pô, fazer um milagre aqui, né, ele cria tequila, birita, o pessoal bebe pra caramba. Aí no dia seguinte tá todo mundo de ressaca, né, morto. Aí o amigo dele fala, pô, acho que é o Judas, né, fala, pô, Jesus, caramba, pra arrumar essa bagunça. Fala, porra, arrumar a bagunça é tranquilo, foda é ressuscitar essa galera toda, sacou? E é isso aí. Legal. Bom, eu tenho algumas recomendações, né? A primeira é um livro, eu não achei em português, certo? Mas é um livro muito interessante. A gente fica falando todas as variantes de cristianismo hoje, né? É um estudioso da Bíblia que chama Bart Ehrman, né? E ele tem um livro que chama Lost Christianities, Cristianismos Perdidos, né? E ele trata justamente das vertentes do cristianismo logo no começo, assim, a gente está falando, sei lá, até o século II, até o ano 300, por aí, né? E que assim eram fundamentalmente diferentes do que a gente tem hoje. Ou seja, católico de qualquer evangélico é a mesma coisa, assim, fundamentalmente, comparado com esse pessoal. Então é muito interessante esse livro, eu gostei bastante, né? Tem um aí, só um pouquinho de humor, né? É um podcast que se chama, em inglês, tá? Quem quiser praticar inglês, tá aí uma recomendação. Chama God Awful Movies. Excelente. Né? Tá? Esse podcast, o que é? Basicamente, eles pegam filmes religiosos, como é americano, 98% é cristão evangélico, né? Mas eles pegam e metem pau e se divertem, tá? Já vou avisando, tem um monte de palavrão e baixaria, certo? Mas é bem engraçado. Finalmente, deu trabalho achar, porque eu não sei. Foi um debate que eu ouvi há vários anos atrás, né? Que foi entre dois apologistas cristãos, que é chamado. Deixa eu pegar aqui é o Matt Slick e um é Jesse Morrell. Esse é o nome dos caras. Um é calvinista e o outro não é calvinista. E eles vão discutindo uma questão de livre-arbítrio, esse tipo de coisa. É longo pra caramba. E assim, vocês vão vendo assim, os caras vão. Um cita um monte de versículos da Bíblia para confirmar o que ele acha, o outro vai lá e rebate com outros versículos da Bíblia. E assim, fica assim 2-3 horas isso aí. É bem interessante. Né? Finalmente, agora, com essa conversa aí do Eliel, eu lembrei de um livro que eu li alguns anos atrás, que é um autor aí que escreve meio popular, um livro, sei lá, até meio fraquinho, mas tem algumas coisas interessantes, que é do Philip Pullman, que eu não achei tradução em português, se chama The Good Man Jesus and Christ the Scoundrel, o bom homem Jesus e o Cristo cafajeste, certo? Então ele trata o Jesus como se fosse tipo dois personagens. Então tem o Jesus, que é o bom homem, tudo aquela coisa, e o Cristo, que seria o papel, sei lá, meio que da religião, né, tentando usar tudo que está acontecendo. Eu me lembrei, é um livro bem interessante para quem quiser saber. Então Jesus é um cidadão de bem. Exatamente. Acho que é o Cristo que é o cidadão de bem. Jesus é comunista. Né? Com certeza. Opa. Deixa eu falar a última coisa aqui. Só porque eu lembrei. Se quiser se divertir, você quiser um humor
bem britânico, assista A Vida de Brian. Que... Lógico. Todo mundo esqueceu. É o extremo. Todo mundo esqueceu. Não, essa é genial. Brian. A Vida de Brian. Revi a semana passada, inclusive. É sensacional. Eu tenho um DVD, Leandro, depois eu te passo. Valeu, obrigado. Beleza. Eliel, Foi um muito prazer obrigado, recebê-lo aqui. Leandro. Muito obrigado de valeu. novo pela participação de Aprendemos vocês. bastante hoje aqui. Né? E um abraço aí e a gente vai se falando. Um abraço, então. Valeu. Muito obrigado, Valeu. viu?